Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a penúltima rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 36ª rodada. Editor, põe na tela. Goiás contra Botafogo, palpite 3-0 Goiás. Placar do jogo 2-0 Goiás. Acerto de vencedor. Galo contra Bahia, palpite 2-0 Galo. Placar do jogo 1-1. Primeiro erro. Santos contra Coxa, palpite 2-0 Santos. Placar do jogo 2-0 Santos. Acerto cravado. Mengão contra Coringão, palpite 2-1 Flamengo. Placar do jogo 2-1 Flamengo. Acerto cravado. Vasco contra Inter, palpite 4-1 Inter. Placar do jogo 2-0 Inter. Acerto de vencedor. Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense, palpite 3-1 Paranaense. Placar do jogo 2-1 Paranaense. Acerto de vencedor. Palmeiras contra Fortaleza, palpite 1-1. Placar do jogo 3-0 Verdão. Mais um erro. Grêmio contra São Paulo, palpite 3-1 Grêmio. Placar do jogo 2-1 São Paulo. Outro erro. Agora o palpite do João. Ceará contra Fluminense, palpite 1-1. Placar do jogo 3-1 Fluminense. Ele errou o palpite. E fechamos com o meu palpite para Sport contra RB. Palpite 1-0 Sport. Placar do jogo 0-0. Outro erro para mim. Então eu tive 3 acertos de vencedor e 2 acertos cravados. E o João errou o palpite dele. Fui bem nessa rodada, 2 acertos cravados e 3 acertos de vencedor. Vou com moral para a próxima rodada. Então, editor, roda a vinheta. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. O Coxa está oficialmente rebaixado. Era questão de tempo. Fez um campeonato muito ruim o time do Coritiba. Agora pegam o Ceará, que não vence há 4 jogos no Brasileirão. Nesses 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Que fase do time do Ceará. Bom, mas mesmo assim é muito melhor que o time do Coritiba. Eu aposto no Vozão. Vozão 2-1 é o meu palpite. Tem tudo para ser um grande jogo. O Fortaleza precisa de um empate para praticamente se livrar do rebaixamento. Perderam para o Palmeiras na rodada passada. Palmeiras, com um time misto, conseguiu dar um passeio para cima do Fortaleza. Agora, o Fortaleza pega o Bahia, que não vence há 4 jogos no Brasileirão e tem que conseguir uma vitória para cima do Fortaleza para se afastar de vez do Z4. Tá ali na bordinha da zona de rebaixamento o time do Bahia. Eu aposto no Fortaleza nesse jogo. Jogando em casa, aposto no 2-0 para o Fortaleza. O Sport conseguiu um bom empate contra o RB na rodada passada. Praticamente se garantiu na Série A para a próxima temporada. O meu Leão. Agora pegam o Galo. Uma grande decepção nesse campeonato, um verdadeiro cavalo paraguaio. Começaram o campeonato bem demais,
mas o rendimento foi caindo e agora eles não têm mais chance de título nessa temporada, nesse Brasileirão. Eu aposto no Sport nesse jogo. Sport 2-0 é o meu palpite. O Coringão perdeu para o Flamengo na rodada passada. Era um jogo complicado, jogo difícil, mas mesmo assim o Corinthians não jogou mal. Podia ter conseguido pelo menos um empate. Agora pegam o Vasco, que não vence há 3 jogos no Brasileirão. 3 derrotas seguidas. A última derrota foi para o Internacional. Completamente compreensível. Era um jogo difícil. Mas eu acredito que vai vir mais uma derrota aí para o Vascão. Eu aposto no Corinthians. Corinthians 3-1 é o meu palpite. Vale a liderança do Brasileirão. O Flamengo venceu o Corinthians na rodada passada, mas teve dificuldades para furar a zaga corintiana. O Inter derrotou o Vasco, era obrigação, mas chegou a recuar o time, o Abel Braga, depois de fazer 1-0. Eu não consigo entender um time brigando por título recuar igual o Inter fez para cima do Vasco. Bom, mas é a estratégia do Abelão. Para esse jogo eu aposto no Flamengo. Flamengo 2-1 é o meu palpite. Alô, alô, alô. Poderia falar com a tropa do Flu? A tropa do Flu? Bom dia! A tropa do Flu te chama pra piscina. Estamos chegando na Libertadores, hein? Estamos chegando, hein? Eu vim pra passear, né? Santos contra o Fluminense. O Santos vem de uma bela vitória contra o Coritiba. Não fez mais que obrigação, né? Rebaixou o Coritiba e tá ali na briga pela última vaga na pré-Libertadores. E o Flusão ali em Quito, ninguém sabe como, mas estamos lá chegando. 8 anos depois vamos voltar pra Libertadores, hein? Nem que seja na pré-Libertadores. Palpite pra esse jogo aí? Acho que dá pra ganhar, né? Também, né? Clubista, quem não acha que vai dar pra ganhar? Mas um jogo difícil contra o Santos do Marinho. Como eu falei, brigando pela última vaga. Quer ganhar de qualquer jeito. O Santos ainda tem um jogo a menos pra fazer, né? Contra o Corinthians. Pode ganhar esse jogo e chegar mais perto. Acho que o empate tá bom, 2-2 tá bom. Um pontinho fora de casa tá bom. Mas sempre esperando vitória, lógico, né? O Grêmio teve um apagão jogando contra o Santos. Levaram 2 gols em um intervalo de mais ou menos 5 minutos. Apagões são recorrentes na campanha do Grêmio no Brasileirão. Agora pegam o Atlético Paranaense, que conseguiu a vitória para cima do Atlético Goianiense. Atlético Paranaense, jogando em casa, venceu com 1 gol já nos acréscimos, gol do Thiago Heleno. Bom, para esse jogo eu aposto no Grêmio. Grêmio 1-0 é o meu palpite. Dos times que lutam contra o rebaixamento, o Goiás é o que joga melhor, na minha opinião. Agora pegam o RB, jogo difícil. O RB ficou no empate contra o time do Sport. Parou na boa marcação do Sport, mas é um bom time esse time do Red Bull. Eu aposto no Goiás. Na luta, na raça, vai dar Goiás. Goiás 1-0 é o meu palpite. O Palmeiras vai viver uma maratona. Antes de pegar o Goianiense, pegam o Coxa e o São Paulo em jogos atrasados. Deve usar os reservas nesse jogo aí contra o Atlético Goianiense. Já o Goianiense irá chegar descansado para essa partida. Perderam para o Atlético Paranaense, mas era um jogo complicado fora de casa. Mesmo usando
os reservas, eu aposto no Palmeiras. Palmeiras 2-1 é o meu palpite. O saco de pancadas do Brasileirão perdeu mais uma. Dessa vez, a derrota foi para o Goiás. O Botafogo está rebaixado e não tem mais o que fazer nesse Brasileirão. Agora pegam o São Paulo, que chega cheio de moral depois de conseguir uma vitória de virada para cima do Grêmio na Arena do Grêmio. Interromperam uma sequência ruim que estava vivendo aí o time do São Paulo. Bom, para esse jogo não tem como não apostar no São Paulo, que ainda tem pequenas chances de conquistar o Brasileirão, coisa que não dá para acreditar. Eu, pelo menos, não acho possível mais. Mas eu aposto no São Paulo. São Paulo 3-0 é o meu palpite. E esses são os palpites para a penúltima rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!